você que assistiu o Super Bowl pra ver o show do Usher e viu que o jogo foi muito mais legal que o show, porque foi mesmo, porque o show do Usher não foi tão legal assim. Ou você que é fã da Taylor Swift, ficou uma temporada inteira acompanhando o NFL e não tava entendendo absolutamente nada, esse vídeo é pra você. Ou você que já entende muito de futebol americano, mas você quer ter mais propriedade pra poder chamar o seu quarterback de bagre. Está começando o primeiro episódio do Intensivito, o seu intensivão de NFL comigo. Vem, Vitor. Você vai ter até setembro para virar um telespectador profissional de NFL. E eu vou ser a sua professora. Bom dia, classe. Bom dia! Vocês gostaram da minha lousa? Vocês gostaram? Vocês gostaram? Sim, gostaram? Caralho, muito foda, tá? Meus dias de professora estão valendo a pena. E hoje a gente vai dar uma boa introduzida básica nesse esporte que a gente tanto ama. E se você já entende, já aproveita e já manda esse vídeo pros seus amigos, pra você já ir se acostumando com a ideia, porque afinal de contas a gente vai ficar aqui durante muito tempo. Até setembro vai ter episódio toda semana comigo explicando alguma coisa da NFL. E hoje vamos ter a introdução básica. Então já manda pro teu amigo que não entende nada. Mas antes disso, já se inscreve no canal do Endzone Brasil, ativa o sininho pra toda vez que tiver um episódio do Intensivito no ar e já deixa o like nesse vídeo pro YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo. Bom, a primeira coisa que você precisa saber sobre um jogo de futebol americano é que o objetivo é conquistar o território. Basicamente, o jogo é um jogo de conquista de território. Quanto mais você avança no campo, mais chance você tem de fazer pontuações. Uma equipe de futebol americano tem 53 jogadores. É gente pra caralho? É gente pra caralho. Mas toda essa galera é dividida entre 3 times, que é o time de ataque, o time de defesa e o time de especialistas. Agora, por exemplo, se você torce pros Patriots, o Mac Jones, apesar dele ser especialista em ser ruim, né? No caso, ele é do time de ataque. Você torce pros Patriots e agora você tá feliz, porque o Mac Jones saiu do teu time. Meus parabéns. Sinto muito ao torcedor dos Jaguars. Quer dizer, não sinto muito não, porque afinal de contas ele vai ser reserva, então foda-se. Pode falar palavrão? É aula, desculpa. Tem professor que fala palavrão, né? No ensino médio os professores falam palavrão. I'm not a regular teacher, I'm a cool teacher. Eu não sou qualquer professora, eu sou uma professora legal, eu sou descolada, entendeu? Bom, o objetivo do time de ataque é avançar o território o máximo que ele conseguir, enquanto o objetivo do time de defesa é impedir com que o time de ataque consiga fazer isso, basicamente. Então, recapitulando, o objetivo do time de ataque, conquistar território. O objetivo do time de defesa, impedir com que o time de ataque conquiste território, ok? Um campo de futebol americano tem o tamanho de 100 jardas que são tracejadas no campo. Uma jarda equivale a mais ou menos 91 centímetros, né? É quase 1 metro, mas como o estadunidense não consegue usar unidade de medida que nem gente normal, a gente usa jarda. E um campo de futebol americano tem 100 jardas, basicamente. E o campo é dividido em 2, né? O campo é literalmente dividido no meio. Então a gente tem o campo do time de ataque e o campo de defesa. Agora vamos lá, que agora as coisas elas ficam mais complicadas. Então eu preciso que vocês prestem atenção. A dinâmica do jogo é o seguinte. O time de ataque, ele tem 4 chances para avançar 10 jardas. A primeira chance é o que a gente chama de first down, em PTBR, primeira descida. E quando a gente fala que o time ele tá na primeira descida ou no first down, significa que ele está nessa primeira chance para avançar 10 jardas. Aí vamos supor o seguinte, nessa primeira chance que o time tem para avançar 10 jardas, ele conseguiu avançar 5 jardas. Aí o que vai acontecer? Ele vai estar na segunda chance para avançar as 5 jardas restantes, porque na primeira chance ele avançou 5, então ele vai estar na segunda para 5. É pior que matemática, desculpa. Gente, eu não sou de exatas, eu sou de biológicas, eu sou muito ruim de conta, mas ao longo do tempo você vai pegando a dinâmica do jogo. Por quê? Porque nas transmissões, a linha da onde o time tá e a linha da onde o time tem que chegar, ela mostra, é uma linha imaginária que a transmissão coloca lá pra você ali se orientar aonde que o time tem que chegar. E geralmente na transmissão tem ali embaixo também escrito em qual chance que o time tá, quantas jardas faltam para ele conseguir o seu first down e assim, consecutivamente, ele vai conseguindo first down e first down e first down até ele chegar no fundo do campo, ok? Vocês entenderam? Entenderam a dinâmica? Quantas chances para avançar quantas jardas, Natália? 4. Para avançar quantas? 10. Isso! Eu estou em
alucinando! O time tem 4 chances para avançar 10 jardas. Nesse período, o time adversário pode tentar roubar a bola ou não? Pode tentar roubar a bola. Uma boa pergunta da Natália! Uma boa pergunta da Natália! O time de defesa pode sim roubar a bola. E existem algumas maneiras que o time de defesa pode fazer isso. Como que ele pode fazer isso? O time de ataque, ele pode avançar no campo de inúmeras maneiras diferentes. O quarterback, ele tá aqui. Ele pode lançar a bola para um jogador que tá esperando ele lá na frente, que vai receber a bola e vai avançar jardas por meio aéreo. Ou ele pode entregar a bola pro running back, que vai fazer por meio terrestre. Ele vai pegar a bola e vai sair correndo pelo campo e avançar na jarda. Resumidamente, tá? Tem outras várias maneiras de você conquistar jardas no futebol americano. Mas vamos supor que o quarterback ele lançou a bola e um jogador do outro time, ou seja, do time de defesa, pegou a bola. Aí ele vai estar roubando a bola do time de ataque e aí o time de defesa fica com a posse de bola. Aí o que acontece? Troca o time. Sai os dois times do campo, tanto do time de ataque quanto do time de defesa, e eles trocam. Aí entra o time de ataque do outro time que antes estava defendendo, e aí entra o time de defesa do time que estava atacando. Existe outra maneira também deles roubarem a bola, o time de defesa, que é pelo fumble. O que é fumble? Fumble é quando o jogador tem a posse de bola e ele perde ela por alguma maneira, seja por contato físico, ou seja, o jogador de defesa, ele vai lá e dá um encontrão no jogador, que é o que a gente comumente chama de tackle. Tackle é quando tem esse contato físico, que é o ato de derrubar ou o ato de empurrar um amiguinho. Quando você tacleia alguém, você derruba alguém. E aí, o que acontece? Quando um jogador ele sofre um fumble, significa que ele tem a posse de bola e ele perdeu ela por meio de um tackle. Quando o jogador tem a posse de bola e ele perde ela, ela cai no chão, a bola tá livre para qualquer um pegar. Então, o time de defesa pode se jogar em cima da bola e aí ele tem a posse de bola. Então, ele roubou a bola do adversário, certo? O que acontece quando o time de ataque consegue avançar o campo inteiro? Touchdown. Quanto vale um touchdown? 6 pontos. Vocês podem dar aula no meu lugar, vocês estão muito inteligentes. Ai, que dá pra ver, né, caralho? Isso é foda. Então vamos lá, vamos supor que esse time de ataque, ele conseguiu avançar as 10 jardas dentro das 4 chances. E assim consecutivamente, até ele chegar no final do campo. Quanto mais first downs o time consegue, mais chances ele tem de chegar até o final do campo. Que a gente chama de end zone. O finalzinho do campo é o que a gente chama de end zone. Quando o time consegue entrar dentro da end zone do time adversário, ele marca um touchdown. Exatamente. O touchdown é a principal pontuação de um jogo de futebol americano e ele vale 6 pontos. E aí, o time de ataque que marcou o touchdown tem a possibilidade de marcar um ponto extra, que também é mais comumente chamado de extra point. A bola é posicionada na linha de 15 jardas antes da endzone. E aí, nessa situação, entra qual time dentro de campo? O time de especialistas. Agora entrou o time de especialistas, que estava demorando para entrar, agora não entrou. Entra o time de especialistas em campo e eles têm o objetivo de chutar a bola no meio do Y, que é daquela trave. Aí o time de especialistas entra em campo com o kicker. O kicker é o jogador que tem como objetivo chutar a bola no meio dessa travezinha aqui. Se o extra point é bem sucedido, o time ele ganha 1 ponto a mais depois do touchdown. Então, um touchdown que vale 6 pontos acaba valendo 7 pontos, porque eles conseguiram acertar o chute extra dentro do Yzinho. Qual a diferença do time de especialistas para os outros dois? Porque o time de especialistas ele só entra em campo em situações de chute, quando a bola ela é chutada e não quando a bola é segurada com a mão, entendeu? Ei, vocês aí no fundo! Ah, que legal! Olha só, enquanto eu tô aqui dando aula, você acha que eu sou palhaça? Sai da minha sala. Tem outra maneira de você ganhar uma pontuação extra depois do touchdown, que é com a conversão de 2 pontos. E aí o time de ataque basicamente tem que fazer um segundo touchdown. Um mini touchdown depois do touchdown. Se eles conseguem fazer isso, se eles conseguem fazer esse segundo mini touchdown, o touchdown que inicialmente valia 6 pontos, começa a valer quanto? 8. Porque são 6 mais 2, certo? Eu tenho uma dúvida. Para você marcar um touchdown, você precisa encostar a bola no chão da endzone? Não necessariamente, não necessariamente. A única coisa que ela precisa fazer é passar da linha da endzone. Ou encostar na linha, que também já configura um touchdown.
E se a bola cair no meio do caminho, meu amigo, aí é um passe incompleto. Que o quarterback tentou fazer um passe pro jogador, o jogador ele tentou pegar, mas ele não teve completa posse da bola. A bola caiu no chão da endzone e aí ele configura um passe incompleto. Agora, se o jogador ele tá dentro da endzone e ele pega a bola, só que daí, por exemplo, ele não coloca os dois pés no chão, ele coloca tipo um pé no chão e o outro ele sai do campo, aí também não é um touchdown, também é um passe incompleto, entendeu? Se ele atravessar só o braço, só com a bola nesse braço e ele tem a posse de bola, também é um touchdown. Ai, vocês estão prestando atenção na minha aula. Agora vamos explicar outras situações do jogo para vocês poderem entender, né? Vamos explicar aí outras situações que podem acontecer ao decorrer de uma campanha do time de ataque. Vamos supor que o time de ataque ele não conseguiu avançar as 10 jardas dentro das 4 chances que ele tem. Vamos supor. O time, por exemplo, ele chegou na sua 4ª chance e tá faltando, sei lá, 1 jarda, por exemplo. Esse time ele tem 3 possibilidades, 3 coisas diferentes podem acontecer quando ele chega nessa situação. Se o time tiver perto o suficiente da endzone do time adversário, ele pode tentar chutar um field goal, que vale 3 pontos. E o que acontece no field goal? O field goal é muito parecido com ponto extra, basicamente. Aí acontece a mesma coisa. O time de especialistas entra com o kicker e o objetivo do time é, novamente, chutar a bola dentro da travezinha. A única diferença para o field goal e para o extra point, basicamente, é que o field goal vale 3 pontos, o extra point vale 1. E também que o field goal, ele é chutado a partir da onde o time de ataque tá. Então, no extra point, por exemplo, a bola tem que ser posicionada 15 jardas antes da endzone. Agora, no field goal, é aonde o time de ataque tiver. O time de ataque conseguiu avançar até a linha de 25 jardas do campo de defesa. Entra o time de especialistas com o kicker. Vamos supor que é igualzinho uma jogada de ataque. Os jogadores eles estão posicionados ali na linha, que é chamada de linha de scrimmage. Que isso é uma coisa que vocês vão ouvir muito, que a linha de scrimmage, basicamente, é onde o time está atacando, é da onde a bola tá. Se a bola tá na linha de 25 jardas, ali vai delimitar uma linha, que é chamada linha de scrimmage, que vai separar o time de ataque do time de defesa, beleza? Beleza. Aí vai entrar o time de especialistas e aí eles vão jogar a bola para trás, que um jogador vai segurar a bola para o kicker poder chutar essa bola dentro da travezinha. Se ele acertou a bola dentro da travezinha, configura um field goal que vale 3 pontos. Só que daí, por exemplo, existem outras estratégias quando o time ele chega nessa 4ª chance. Ele pode simplesmente arriscar essa 4ª chance. Se, por exemplo, o time ele chegou na 4ª descida, mas ele ainda sente uma necessidade de avançar no campo para tentar marcar um touchdown, o time pode arriscar, independente se falta 1 jarda, se falta 2 jardas, se falta 10 jardas, nunca saberemos, ele pode arriscar essa 4ª descida. Se o time de ataque consegue avançar as jardas que faltam nessa 4ª chance, maravilha, first down, e aí eles têm mais 4 chances para avançar mais 10 jardas. Se não, o que acontece? A bola, ela vai pro outro time. O outro time consegue a posse de bola e o outro time vai começar atacando a partir da onde a jogada anterior terminou. Então, se o time de ataque, ele tá lá atacando, tá na 4ª chance e ele tá na linha de 30 jardas do campo de defesa, o que vai acontecer? O time de defesa vai entrar em campo, vai ficar com a posse de bola e eles vão começar atacando a partir do mesmo lugar. A partir de onde a jogada terminou. Então, querendo ou não, é uma questão de estratégia. O técnico do time que vai definir se o time ele vai tentar chutar o field goal ou se o time vai tentar arriscar a 4ª descida. Porém, temos uma terceira possibilidade. Se o time não conseguiu avançar as 10 jardas dentro das 4 chances, mas ele não está perto o suficiente da endzone do time adversário, o que ele tem que fazer? Ele tem que devolver a bola. E aí ele tem que devolver a bola pro time adversário com um chutão. E esse chutão é uma jogada que a gente chama de punch. Entra o time de especialistas de novo em campo, só que quem vai chutar a bola não é o kicker, e sim o punter. Punter. E aí o que o punter vai fazer? Ele vai chutar a bola para devolver pro time adversário. Então vai ter o time que vai chutar a bola e o time que vai receber a bola. E aí dentro do punch a gente tem algumas possibilidades. O que pode acontecer? A bola ela pode cair dentro da endzone do time que está recebendo a bola e isso configura um touchback. E o time que recebeu a bola de volta vai começar atacando na linha de 25 jardas do campo de ataque. Só que o objetivo do punter, na verdade, é ele chutar a bola perto o suficiente da endzone, mas não dentro da endzone, porque ele pode chutar a bola, por exemplo, na linha de 1 jarda e o time receber a bola na linha de 1 jarda e não conseguir avançar.
Porque o jogador... O que pode acontecer em situações de punch? O punter vai lá, chuta a bola e aí a bola não chegou na endzone do time adversário, mas um jogador conseguiu receber ela na linha de 5 jardas, por exemplo. Esse jogador que recebeu essa bola, ele pode sair correndo e ir avançando no campo até onde ele conseguir. E até onde ele conseguir vai ser da onde o time de ataque vai começar atacando o time dele. Então se ele conseguiu avançar até, sei lá, 30 jardas do campo dele mesmo, o time vai começar atacando a partir da linha de 30 jardas. Se ele conseguiu avançar tudo e marcar um touchdown, marcou um touchdown, entendeu? Existe essa possibilidade também. O futebol americano é um jogo de várias possibilidades. Também pode ser que esse jogador que tá recebendo a bola, ele peça um fair catch. Ele vai receber a bola e ele vai ajoelhar no chão, anunciando que o time de ataque dele vai começar dali. Então, se ele pega a bola e ele ajoelha no chão, isso significa que os outros jogadores, eles não podem ir e dar um tackle nele, porque aí ele pediu uma fair catch, ou seja, ele vai ajoelhar e vai falar: a gente vai começar atacando daqui. Então, não batam em mim. Bom, que nem eu tinha falado mais na frente, o time de ataque ele pode avançar no campo de inúmeras maneiras diferentes. Mas, resumidamente, o time ele pode atacar correndo com a bola ou lançando a bola. Quando são jogadas de lançamento de bola, o quarterback, que é o jogador principal do time de ataque, ele vai lançar a bola para um recebedor que vai estar esperando ele mais para frente no campo. Em jogadas de corrida, ou também chamadas de jogadas terrestres, o quarterback vai dar a bola para o running back, que vai receber a bola, vai sair correndo com ela no meio dos braços, assim, esperando que ninguém derrube ele, e vai avançar essas jardas correndo e não pelo ar. Então temos as jogadas terrestres e as jogadas aéreas. Se você ainda não sabe o que é um quarterback, um running back, recebedores, etc e tal, o próximo vídeo, que nem tá escrito aqui, ele vai ser sobre todas as posições de futebol americano e todas as funções de cada uma, e que cada um faz e qual que é o salário de cada um. Mentira, do salário eu não vou falar. Mas eu vou falar sobre todas as posições do time de futebol americano, então já sabe, ativa o sininho, fica ligado, se inscreve no canal de Zone. Fiquem ligados que eu vou explicar uma por uma. Uma coisa que eu preciso explicar aqui nesse vídeo também é um tempo de um jogo de futebol americano. Um jogo de futebol americano possui 2 tempos com 2 quartos de 15 minutos cada tempo. Ou seja, ele possui 4 quartos de 15 minutos. Então vamos supor que nem no futebol normal. Vamos supor que o primeiro tempo tem o primeiro tempo e o segundo tempo. E o primeiro tempo vale meia hora e o segundo tempo vale meia hora. Como se eles fossem divididos no meio. Entenderam? E aí tem um intervalo no meio. É a hora do show, na época que tem o Super Bowl. É só um jogo que tem o show. Antes do jogo começar, os árbitros, eles fazem com os capitães de cada time um cara ou coroa pra basicamente decidir quem que vai começar atacando e quem que vai começar defendendo. E assim que isso é decidido, a bola é posicionada na linha de 35 jardas do time que vai chutar a bola, porque o jogo também começa com um chute. O jogo também começa com o time de especialistas. E o time que vai receber a bola desse chute vai ser, consequentemente, o time que vai começar atacando. E esse chute inicial é o que a gente chama de kickoff. E ele acontece no início do primeiro tempo e no início do segundo tempo. Ou seja, no início do primeiro quarto e no início do terceiro quarto. Porque são 2 tempos de 2 quartos de 15 minutos cada um. Ou também o kickoff ele pode acontecer depois de uma pontuação, ou seja, depois de um touchdown ou depois de um field goal, vamos ter um kickoff. A bola vai ser posicionada na linha de 35 jardas, vai entrar o kicker, ele vai chutar a bola e vai ser a mesma coisa do que um punch, por exemplo, que o outro time vai receber a bola e vai tentar avançar e vai começar a atacar. E aí, uma dúvida que as pessoas têm tanto é: por que um jogo de futebol americano para tanto? Por que tem tanto comercial? Pipipipopopó. Vamos explicar a dinâmica do tempo. O relógio do NFL, ele, afinal de contas, ele é bastante complexo e ele merece um vídeo só pra ele. Mas, resumidamente, é o tempo, ou seja, o relógio em alguns momentos, ele para. Quando, por exemplo, quando a bola sai de campo, ou quando tem um passe incompleto, que é quando o quarterback tenta passar a bola para um recebedor, o recebedor não consegue receber a bola, ou em situações de falta, o relógio ele para. Ou quando alguém pede tempo, porque uma equipe de futebol americano ela pode pedir 3 tempos em cada tempo, ou seja, dentro dos 2 primeiros quartos e dentro do terceiro e do quarto quarto. São 3 tempos para cada tempo. E quando pede tempo, o relógio para. E também o relógio, ele para quando estão faltando 2 minutos para acabar o primeiro tempo e quando estão faltando 2 minutos para acabar o segundo tempo, que é o que a gente chama de 2-minute warning. E aí é quando rola o 2-minute warning, que é tipo assim: ô, tá faltando 2 minutos para acabar, você tem que correr aí pra resolver essa parada porque tá acabando, caralho. Basicamente é esse o 2-minute warning, é tipo, tá acabando! Entendeu? E aí o relógio para. Quando a pessoa assiste futebol americano pela primeira vez, né, ela fica achando que o jogo é só porradaria e que os jogadores eles podem fazer o que eles quiserem, que não tem falta. E não é bem assim, tem muita falta. Inclusive, eu tava fazendo roteiro de falta e eu fiquei impressionada. Eu falei assim, caralho, não sabia que isso existia. E existe. São muitas faltas na NFL, muitas faltas, porque o jogo ele é todo
minuciosamente difícil de entender. Tanto que é por isso que eu tô fazendo um vídeo aqui tentando explicar como é que funciona essa porra. Porque afinal de contas eu não vou fazer um vídeo tentando explicar, como é que funciona futebol. Porque querendo ou não, todo mundo sabe como funciona futebol. Na verdade, como é que funciona surf? Todo mundo sabe. Mas existem inúmeras faltas na NFL, né? E quando acontece uma no meio da jogada, o que acontece? Os árbitros, eles jogam uma flanela amarela no campo pra anunciar que tem falta na jogada. É tipo, teve falta aqui, hein? Tá ligado? Porque podem ter inúmeras faltas numa jogada. Depende da falta. Tem faltas que acaba a jogada e tem faltas que a jogada ela pode continuar até o final, dependendo de qual foi a falta, e eles decidem se o time que sofreu a falta vai aceitar ela ou não vai aceitar e vai continuar jogando. Existe essa possibilidade. Porém, teremos vídeos também só sobre falta. Então, ativa o sininho, que teremos um vídeo só sobre faltas. Mas a falta mais comum de um jogo de futebol americano é o holding. Segurada! Ou seja, o jogador de defesa, por exemplo, ele tem que impedir com que o time de ataque avance no campo, certo? Só que como que ele vai fazer isso? Ele vai pegar o jogador, segurar ele e derrubar ele no chão? Não, ele não pode fazer isso, porque isso é falta, isso é holding. Como que ele bloqueia? Ele tem que bloquear o jogador do time adversário com as mãos abertas, ou seja, ele só pode, ir empurrando ele. Eles têm que, ficar nessa daí, brigando pelo território e empurrando com as mãos abertas. Se ele tá empurrando o cara, no momento que ele tá empurrando o cara, ele fez um fom nele, é falta, porque é holding. Entendeu? Então você não pode segurar o cara, você só pode fazer bloqueios com a mão aberta. A não ser que ele esteja com a bola. E aí, se o cara tá com a bola, você pode fazer o que você quiser com ele. Quer dizer, mentira, você não pode fazer o que você quiser com ele. Você pode segurar ele? Quando ele tá com a bola, você pode derrubar ele. E esse é o objetivo do jogo, inclusive. Derrubar. Não, você pode segurar ele. Você pode segurar ele. Você só não pode segurar o jogador que não tem a bola. E quando na linha do campo, quando tá o time de ataque e o time de defesa, tem aqueles jogadores grandões que eles estão se empurrando, eles não estão se segurando, eles estão se empurrando. Exatamente. Bloqueio e tackle são coisas diferentes. Tackle, você só pode dar no jogador que está com a bola. O bloqueio, você pode bloquear qualquer jogador, porque você está tentando impedir com que ele receba a bola, você está tentando impedir que o time ataque ou você está tentando impedir com que o time consiga se defender, basicamente. Então o tackle é só quando o jogador está com a bola. Se você der um tackle no jogador que não está com a bola, é falta. São poucos jogos que você vai ver primeira posse de bola, o jogo começou, aí o time começou atacando, vai lá e pum, marca o touchdown. Aí outro time, aí a posse de bola vai para outro time, outro time vai lá e pum, marca o touchdown. É muito difícil disso acontecer. E quando acontece é muito da hora. Então vamos lá! Na aula de hoje você aprendeu que um jogo de futebol americano é um jogo de conquista de território, onde a equipe tem 53 jogadores com o time de ataque, o time de defesa e o time de especialista. O time de ataque tem 4 chances para avançar 10 jardas. As pontuações principais são o touchdown e o field goal. O touchdown vale 6 pontos e ele pode fazer 1 ponto ou a conversão de 2 pontos depois do touchdown. E o field goal vale 3 pontos. O objetivo do jogo é conquistar território para chegar na endzone e marcar o touchdown. Chegou atrasado, cara. Chegou atrasado. Você vai receber uma estrelinha negativa. O tempo do jogo dura 4 quartos de 15 minutos. Ou seja, 2 tempos com 2 quartos cada um. Na aula que vem você vai conhecer todas as posições de uma equipe de futebol americano. Então já sabe, ativa o sininho para você receber a notificação do celular. Também se inscreve no canal da Endzone Brasil e deixa o like nesse vídeo para o YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo. E esse foi o primeiro Intensivito. O seu intensivão de NFL comigo, Vevito. Até o próximo episódio.